Nos evangelhos de Mateus e Marcos, somos transportados para os corredores de poder da corte de Herodes, onde uma trama sombria e sinistra se desenrola. Nesta narrativa, testemunhamos a intriga, a depravação e a crueldade que selaram o destino de João Batista, o precursor de Jesus. Por meio de uma dança, um pedido mórbido e a conivência de autoridades corruptas, somos levados a refletir sobre os perigos do poder desenfreado e a influência do helenismo na elite governante judaica. Vamos explorar esse relato intrigante e suas implicações profundas sobre ética, religião e política na Palestina do século I. O valor do reino, o tesouro escondido e a pérola. Esconder tesouros era uma prática comum no Antigo Oriente Próximo, onde calamidades, invasões e pilhagens eram frequentes, e tornou-se um tema popular em narrativas. Jesus usa essa história para destacar o valor supremo do reino dos céus. Alguns questionam a ética do homem que comprou a terra sem informar o valor ao dono. O estudioso Derret observa que, na lei rabínica, o trabalhador diário que encontrasse um tesouro na propriedade do empregador não podia extrair sem primeiro informar o dono da propriedade. O descobridor evita esse problema comprando a terra. A ética da situação é um ponto discutível, pois Jesus não está tratando da legalidade, mas sim do valor do reino, que é tão precioso que o homem alegremente vende tudo o que tem para obtê-lo. A mensagem é eficazmente repetida na parábola seguinte, que fala da pérola de grande valor. As pérolas eram altamente estimadas no mundo antigo. Plínio, o Velho, escreve que Cleópatra possuía uma pérola no valor de 5 milhões de dólares em moeda corrente dos dias atuais. Que joalheiro hoje em dia não liquidaria todos os seus recursos para adquirir o grande diamante da esperança? O reino vale muito mais que qualquer sacrifício, tanto quanto o valor da pérola se eclipsa comparativamente. O reino dos céus é uma proposição que não pode ser desperdiçada. Parábola da rede de pesca. Nesta parábola, Mateus retorna ao tema do julgamento e da divisão entre o bem e o mal. A explicação de Jesus sobre o significado da parábola é virtualmente idêntica à interpretação que ele fez da parábola do trigo e do joio, referindo-se ao peixe ruim em vez da palha que é lançada no forno ardente. Essa estrutura paralela lembra o leitor da advertência na parábola anterior. A rede aqui é do tipo grande, manejada por vários homens. Parábola das coisas velhas e novas. Na última parábola, Jesus instrui os discípulos e explica o propósito de ele usar parábolas. Jesus pergunta primeiro se os discípulos entenderam as parábolas e seu significado. Ele descreve seu trabalho, e subsequentemente o deles, como o do mestre da lei que interpreta e se utiliza de coisas velhas e novas. A chave para entender esta declaração encontra-se nos versículos 34 e 35. Como o salmista, Jesus reconta a história de salvação e revela seu significado. Como um pai de família, Jesus descobre tesouros que são novos e velhos. Ele presume que a mensagem das parábolas tem autoridade, não diferente da revelação do Antigo Testamento. Note mais voltem para nasceu era nanidade, Mateus 13h35. Mediante aplicação, os cristãos de hoje não devem só ficar cativados com o novo, mas também reaver as coisas preciosas das gerações anteriores de crentes. A contrassenha para os mestres do reino deve ser sempre o velho e sempre o novo. Mateus conclui conscientemente esta seção principal dos ensinamentos de Jesus com uma expressão similar já usada por ele previamente, e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, ele apresenta deliberadamente estas parábolas como unidade específica de ensino de Jesus, de acordo com seu interesse abrangente em Jesus como um novo mestre da lei. Os evangelhos sinóticos apresentam nuances diferentes na narrativa da rejeição de Jesus pelos moradores de sua cidade natal. Lucas destaca a capacitação de Jesus pelo Espírito Santo e seu ministério aos pobres e aos gentios. Mateus continua o tema da divisão entre crentes e não crentes, que domina o capítulo 13. Os habitantes de Nazaré têm todas as evidências necessárias para crer em Jesus, mas, devido ao seu início humilde, eles o rejeitam. Mateus identifica Jesus como o filho do carpinteiro, enquanto Marcos o chama especificamente de o carpinteiro. Jesus seguiu a profissão de José. Pode ser mais preciso traduzir a palavra tecton como empreiteiro na construção, que não trabalha apenas com madeira. Justino Mártir relata que Jesus fez arados e jugos na oficina de sua casa em Nazaré.
Jesus foi rejeitado pelo povo de Nazaré e só pôde realizar alguns milagres. Mateus explica a rejeição em termos fortes. Escandalizar-se, um verbo que em Mateus 5:29 e 11:6 expressa a rejeição de Jesus e descreve obstáculos à verdadeira fé. Isso significa que o povo de Nazaré se escandalizou com Jesus e suas reivindicações. Essas pessoas não estavam preparadas para atribuir seus ensinamentos e milagres a Deus. A pergunta que fizeram, de onde vem a sabedoria e esses milagres, foi respondida com a falta de fé que manifestaram. Apesar de Jesus ser o Messias e realizar milagres como sinal de seu ofício, curas e milagres são frequentemente dependentes da fé do beneficiário ou da comunidade de fé, como é o caso na cura do criado do centurião, do paralítico abaixado pelo telhado, da mulher com fluxo de sangue e dos 2 cegos. Contudo, Jesus às vezes realizava milagres na ausência de fé daqueles que o cercavam, como acalmar a tempestade, exorcizar o endemoninhado gadareno e alimentar as milhares de pessoas. O poder de Jesus não opera de forma automática ou mágica. Como parte do plano misterioso de Deus, ele nem sempre realiza sua vontade na terra sem a participação dos seres humanos e sua fé. Ele permite e espera que os seres humanos participem na execução da história da salvação. Ele concede aos discípulos a dignidade da causalidade no reino e, mesmo agindo assim, ele retém sua soberania. Herodes entra no contexto com a expressão naquele tempo. Ao ouvir falar do ministério de Jesus em sua jurisdição, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, supõe que Jesus seja João Batista que voltou à vida, o homem a quem ele tinha condenado à morte depois de João Batista tê-lo reprovado por se casar com Herodias, esposa do seu irmão. Herodes atribui o poder miraculoso de Jesus a uma suposta ressurreição. Os evangelistas sinóticos incluem as especulações do povo concernentes à verdadeira identidade de Jesus, dizendo que ele era Elias ou um dos profetas. Em Mateus, Herodes parece temeroso com a possibilidade de que João Batista pudesse estar vivo novamente. Isso contrasta com o relato de Lucas, onde Herodes está mais perplexo e descarta a possibilidade de que Jesus seja João Batista. Ambas as reações são plausíveis. Embora duvidoso em um ponto, Herodes pode ter ficado mais temeroso ao nutrir o pensamento de que Jesus era João Batista ressuscitado, a quem ele tinha executado, ato que havia lhe causado muita ansiedade. Herodes presumiria que Jesus era João Batista por várias razões, não necessariamente porque ambos haviam realizado milagres, já que, como você mencionou corretamente, não há registro de que João Batista tenha realizado milagres nas Escrituras. No entanto, há outras semelhanças entre o ministério de João Batista e o de Jesus que podem ter levado Herodes a fazer essa associação. Ambos os pregadores tinham uma mensagem central semelhante, um chamado ao batismo e ao arrependimento. Essa mensagem central era uma característica proeminente tanto do ministério de João Batista quanto do de Jesus, e é possível que Herodes tenha associado Jesus a João Batista com base nessa semelhança. Além disso, a presença de Jesus era vista como um incômodo para Herodes, assim como a de João Batista. Ambos confrontavam o estilo de vida e as escolhas do governante, especialmente no que diz respeito aos aspectos éticos e morais de seu reinado. Joséfo, historiador judaico do primeiro século, fornece alguma luz sobre a razão pela qual João Batista foi preso. Ele relata que o povo seguia João Batista e que Herodes temia que ele pudesse liderar uma revolta popular. No entanto, a principal queixa de Herodes contra João Batista foi seu repreender o governante por seu relacionamento com Herodias, a esposa de seu irmão, uma ação registrada em todos os 3 evangelhos sinóticos. A prisão de João Batista foi, portanto, uma medida controversa, dada sua popularidade e influência entre o povo. Mateus e Marcos oferecem um relato minucioso da intriga que ocorreu na residência do monarca e do subterfúgio sórdido que selou o destino de João Batista. A dança de Salomé diante de Herodes e o pedido dela de receber a cabeça de João Batista em um prato, sugerido por sua mãe, tem cativado a imaginação de artistas e músicos ao longo dos séculos. Esse evento ilustra vividamente a depravação da corte de Herodes, revelando quão superficial era seu compromisso com os princípios éticos e religiosos do judaísmo. Além disso, esse incidente destaca a influência do helenismo entre a elite governante judaica da época. A desconsideração flagrante pela lei judaica por parte de Herodes,
ao ordenar a execução sumária de João Batista sem um julgamento justo, expôs sua postura despótica, alinhando-o mais com os princípios de um tirano oriental do que com os valores morais da tradição judaica. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelos corredores do poder e da intriga na corte de Herodes. Espero que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor, nos convidando a refletir sobre questões de ética, religião e política. Fique atento para mais conteúdo e continue explorando os mistérios e desafios do mundo antigo. Até breve!